Paz e luz, Deus te abençoe e te ilumine, Deus te bendiga. Muita bênção e muita luz no teu caminho. Vamos direto ao assunto sobre sonhos. Já sabe, né? Quer saber qualquer coisa sobre sonhos no nosso canal? É só colocar sonhar com, no caso agora, sonhar com morte. Espaço Joilson de Assis. Vai aparecer 4 vídeos falando sobre sonhar com morte, parente que já morreu, sonhar com alguém morrendo, tá? Neste momento vamos falar sobre sonhar com morte, o espírito da morte, que é aquele espírito que aparece como um sacerdote. Existem anjos de morte e existe o espírito da morte que nasceu no Éden. Ele é universal, está no mundo inteiro, no globo inteiro, né? E se trata de um espírito. Veja no nosso canal a diferença entre espírito e demônios. Joilson de Assis. Sonhar com morte significa um aviso. Muitas vezes ela não avisa, mas em grande parte ela avisa. Só que esse é um sonho tenebroso que ninguém quer ter. Tendo esse sonho com o espírito da morte, o que se deve fazer? Acreditar que Deus quer que a pessoa morra? Não. Acreditar que há um aviso, então pode haver uma reação. Você pode reagir, repreender, pedir livramento, orar. Veja aí como evitar que o sonho ruim aconteça. Joilson de Assis. Como evitar que o sonho ruim aconteça. Joilson de Assis. Reage, tá? Ela costuma se apresentar para algumas pessoas. Ela se apresenta, ela fala, geralmente não fala, mas em alguns casos ela fala, ela desafia, né, e diz alguma coisa. Independente do que ela diz, independente da apresentação dela, você pode reagir, você tem o direito de reagir, e você pode reagir de diversas formas. Esse é um sonho gravíssimo. Quando a morte se apresenta, é porque tem algum perigo por perto, inclusive feitiço, né? Existem anjos de morte, que também se apresentam como sacerdote. Veja a diferença. Esses anjos, eles costumam habitar lugares onde houve chacina. E eles crescem a cada chacina ou cada morte que há naquele lugar. Ele vai crescendo, chegando a 2 metros, 3 metros de altura, até definir aquele lugar. Então, lugares onde foi alvo de guerras, de mortes, fica apresentando-se um sacerdote. Ele pode se apresentar de 1 metro, 2 metros, até 3 metros, né? E ele não costuma falar, mas olha, no caso aí não é o espírito da morte, mas um anjo que tem autoridade de morte. Já acompanhei lugares onde eles, né, onde ele apresentou, já vi pessoalmente, tanto pequeno como grande, né? E não é boa a visão, não é uma boa sensação, é um anjo que mata e tem poder na matéria de matar. Deve ter, no edifício Joelma, deve ter um desses, né? Eu fico por lá, não estou mexendo com ele. E também, aqui na minha cidade, teve um que eu estudei no edifício Henrique. É uma das pessoas que gostam de pular lá de cima e morrer. E a última pessoa que pulou e morreu era um pastor, que se suicidou, né? Ele pulou, as pernas entrou para dentro do corpo, essas coisas. E quando eu soube que era um pastor, eu disse, não, tem alguma coisa nesse lugar. Se o cara ficar na dúvida, vou, não vou, ele empurra. Então eu fui lá, subi até o 13º andar e pedi para se apresentar a mim. E por minha surpresa, se apresentou um sacerdote de 2,5 metros de altura, em um quarto cheio de cortinas, que ficava no beco do elevador. E o choque foi tão grande que eu passei 2 semanas doente, né? O médico disse que foi virose e tal, mas foi uma coisa muito, assim, que foi uma surpresa para mim, essa apresentação tão rápida e tão nítida como eu estou vendo você. Bem, eu não estou vendo você, você está me vendo, né? E era um sacerdote. Então eu pedi a Jesus revelação, e Deus me revelou que naquele lugar foi um cemitério indígena, né? E não é por causa de ser o cemitério indígena, que depois passou a ser um cemitério de brancos ao lado, né? Ao lado passou a ser um cemitério de brancos. Mas antes mesmo, vieram colonizadores e foi feita uma chacina naquele lugar. Então eu vi mulheres brancas e grandes, dos peitos grandes, de blusa babado, com aqueles babado antigo, e um punhal tipo espanhol, né? Ou tipo francês, né? Cortando o pescoço dessas mulheres e homens. Mas eu vi muitas mulheres sendo cortadas ali naquele lugar. A faca fazia tchic,
o sangue descia pelos peitos, o sangue descia pelos peitos, e esse sacerdote gemeu e saiu, ele geme, aí ele geme, ele veio bem pequenininho, 80 centímetros, aí hoje ele está com 2,5 metros ou mais um pouquinho. Ele foi crescendo a cada morte que é no prédio. O prédio é assombrado. O prédio não dá mais para ter contato com o dono. Eu tentei ter contato com o dono, mas não tem mais o dono. Tem a família do dono que mora na Colômbia, no outro país aí. Eu tive contato com o gerente geral do prédio. Mas aí eu fiz avisar, que é a minha parte, né? E também não me compete agir sem legalidade. Mas eu achei muito interessante essas revelações e essa visão. Então, desde pequeno também, é comum a pessoa tratar desses casos e ver esses casos. Então, a morte, o demônio de morte, como é que eu vou saber, pastor? Bem, a morte é um espírito, e o demônio de morte é um anjo. Então, existe diferença entre anjo e espírito. O espírito é uma máquina de matar, ela não tem piedade, e o anjo até se apaixona. Então, no caso, ali tem um anjo de morte, no caso desse prédio, e de outros prédios espalhados pelo Brasil. E ele vai provocar suicídio, depressão, essas coisas. No final, geralmente, ele toca fogo, ou ele faz algo terrível nesse sentido aí, né? Para ver se tem mais legalidade e mais força. Quanto mais sofrimento ele provoca, mais força ele aumenta. Sonhar ou ver o anjo de morte, o procedimento deve ser a mesma coisa. Você deve repreendê-lo, em nome de Jesus, espírito de morte, Satanás está repreendido, vai para o inferno, teu lugar é lá. Né? E deve se prevenir com orações, esmolas, ofertas, né? Para que não aconteça. É possível, pastor, impedir? Sim, é possível. No momento que a pessoa pensa que não é possível, ele fica quieto já exatamente para passar. É possível, sim, você matar a cobra e cortar a cabeça dele pelo sangue de Jesus. É mais fácil você vencer um demônio de morte do que vencer a morte. Né? Porque a morte, ela faz parte de um sistema federal, um sistema bem maior, né? E você tem que legalizar a vida para reter a morte, né? Então, se um anjo de morte se apresenta para você, ele vai olhar, ele vai conversar, ele vai se movimentar mais do que a morte. E pode ser fruto de macumba, feitiço. Alguém fez uma macumba, você fez um feitiço e mandou ela te matar. Né? Então é contratado um demônio, e ele está com uma capa de sacerdote, como uma capa de um sacerdote antigo, né? Aquela capa de sacerdote antigo. Geralmente, você não vê os olhos dele, mas se você vê, né, do anjo, porque da morte você não vê. Mas se você vê do anjo, então você vai descobrir todos os planos que ele tem para fazer. Você pode frustrar os planos dele em fortes orações. Você tem que enfrentá-lo em nome de Jesus. No seu nome não, porque você não tem força. Né? O homem em si não tem força contra o mundo espiritual. Se não tiver com o Pai dos Espíritos, que é o Senhor Jesus. Então, pelo Senhor Jesus, com a força do Senhor Jesus, você pode enfrentar. Não adianta você ficar com medo, se admirar. Então, se sonhou. Então, vamos lá. Já que a gente está no jogo rápido da interpretação, você pode acessar nosso canal lá, tem muito mais informações para você. Então, vamos lá. Ou veja, como evitar que o sonho ruim aconteça. Joilson de Assis. Coloca no YouTube, como evitar que o sonho ruim aconteça. Joilson de Assis. Tá? Vai aparecer 2 vídeos. Então, vamos lá. Sonhou com a morte, espírito, ou com o anjo de morte sacerdotal, você deve repreender, porque é algo ruim. Não tem sonho bom. Inclusive, alguns usam, né, tem o culto da Santa Morte. Você não sabia não, né? O culto da Santa Morte é muito praticado no México, onde eles usam os demônios de morte em seus feitiços para matar uma pessoa. E um dos dias mais imacumbados do México é o dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, né? É o dia da Santa Morte. Eles adoram a morte ou os espíritos de morte. Então, veja a diferença. Seja anjo da morte ou seja morte, você pode repreendê-lo. Se apresenta como um sacerdote. A morte nunca mostra o rosto. E se mostrar, você está lascado. Mas o anjo mostra, né? E às vezes mostra assim, o cara de um homem seco, alguma coisa, uma caveira, né? Então, seja um ou seja outro, tem como repreender esses demônios, em nome de Jesus, esse espírito, em nome de Jesus, pedindo proteção para a vida. A vida
ela pode ser protegida pelos espíritos. Então, você peça a Deus proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te proteja, tá? Então, esse sonho não é bom, você tem como fazer, como fazer que o sonho ruim não aconteça. Joilson de Assis, veja aí, tá? Será um prazer. Sobre morte, tem outros vídeos, sonhar com parentes que já morreram há menos de 40 dias, sonhar com parentes que já morreram, sonhar com pessoas que já morreram e sonhar com mortes, tudo no nosso canal. Então, você só vai colocar assim, sonhar com parentes que já morreram. Joilson de Assis, explicando. Sonhar com parentes que já morreram há menos de 40 dias. Por que menos de 40 dias? Você vai ver, veja aí, Joilson de Assis. Ou sonhar com gente morto, Joilson de Assis, né? Ou sonhar com morte, Joilson de Assis aparece tudinho. Muito obrigado, paz e luz. Deixa o seu like, coloque aí na descrição do vídeo o que você acha. Você sonhou, como é que foi seu sonho? Qual tipo de sonho que você costuma ter? Você já sonhou com esse sonho terrível? Que é um sonho terrível, né? O que você fez? Né? O que aconteceu com alguém que sonhou isso aí? Ou qual é a experiência de sonho que você tem? Para nós é muito importante o seu comentário. Deixe seu xizinho e se inscreva no nosso canal. Veja no nosso canal mais assuntos sobre esse assunto. Paz e luz e Deus te abençoe. Amém.